Graças a Deus. Queridos, eu quero hoje ministrar uma palavra que traz um tema que é o seguinte: você deve um sonho para Deus. Eu não sei de onde eu ouvi essa frase, mas ela me marcou. E já tem algum tempo que essa frase entrou no meu coração, eu não ouvi mais nada além dessa frase, mas eu falei, eu preciso ministrar uma palavra sobre isso, eu preciso me aprofundar nessa frase, eu preciso crescer nela. Você deve um sonho para Deus. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Então, já anota aí que facilitei sua vida, Vitor. Aleluia. Eu tenho um problema de dar tema para a mensagem, gente. Eu até preparo a mensagem, prego, mas aí o Vitor vem, e o tema da mensagem? Fala, cara, isso para mim é um desafio muito grande, eu não consigo. Mas hoje eu tenho o tema. Na verdade, foi a partir dele que a gente foi estudar, foi buscar, foi orar, buscar em Deus uma palavra. E dizer que você deve um sonho para Deus não pode ser dito como quem viu isso em um versículo tão claramente, ou falar para você assim, está escrito na Bíblia, você deve um sonho para Deus, de forma explícita e clara assim. Não está escrito dessa forma, mas é um princípio que a gente, olhando para a palavra, a gente vai conseguir encontrar essa verdade bíblica na palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que é um princípio sonhar algo que Deus está sonhando. E olha, gente, eu tenho certeza que todos nós aqui temos sonhos, amém? Eu tenho sonho. Eu tenho muitos sonhos, inclusive. E eu acho que porque eu sou alguém otimista, eu tenho muitos sonhos. Há um tempo atrás eu estava passando por um momento difícil e eu mesmo falei para mim, falei, Daniel, você chegou no fundo do poço, cara. Olha a situação que você está. Que dificuldade. Olha o tanto de conta que você tem para pagar, olha a previsão de recebimento que você tem. Você chegou no fundo do poço, cara. O que você vai fazer agora? Só que eu sou tão otimista, Rogerinho, que eu falei assim, aí eu falei para mim mesmo, falei, é o bom de chegar no fundo do poço que não tem como descer mais, né? Agora só vai daqui para cima. E, alguém que pode ser tão otimista desse jeito, chega até a não ser só fé, mas chega a ser, assim, é uma fé que impressiona até Deus, na verdade. Até Deus fica falando assim, gente, de onde você tira toda essa fé? Que nem eu falei tudo isso. Amém? Eu sou alguém assim, e talvez por isso eu seja alguém muito sonhador. Eu tenho muitos sonhos, não divido com muita gente, mas eu penso em muitas coisas, e sonho com muitas coisas. Mas eu quero pensar junto com você, nos sonhos que você também tem, e nos sonhos que eu tenho. Quantos desses sonhos envolvem os anseios, os sonhos e os desejos de Deus para essa terra? Quantos sonhos você tem sonhado que está ligado àquilo que Deus está chorando lá no céu? Eu não sei se você sabe, mas o céu tem uma demanda, o céu tem um anseio. E nós vamos ver isso na Bíblia. E eu quero que você pense nos seus sonhos e quantos deles têm a ver com aquilo que o céu está pedindo, com aquilo que o céu está chamando. Então, nós vamos parar para pensar nos nossos sonhos por um instante. E nós vamos ver que muitas vezes nós sonhamos muito para nós mesmos. A gente sonha com um carro, é uma das coisas que eu, por exemplo, gosto muito. Eu fico pensando, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia ter uma garagem com uns 10 carros assim, porque eu gosto muito de carro. Eu acho legal demais caminhonete, carrão grande assim, eu fico pirado nisso. E às vezes eu fico olhando na internet o preço de carro que eu não vou comprar. E é porque é algo que eu gosto muito. Mas aí você sonha com um carro, você sonha com uma casa, você sonha com outra casa, você sonha com uma casa na praia, uma casa no campo e uma casa na cidade. Você sonha com um carro para sair, um carro para colecionar, um carro... E você sonha com um casamento, com filhos, com uma família. Mas o que você tem sonhado, que você pode falar para Deus assim, Senhor, olha, essa demanda que tem no céu, ninguém olhou para isso ainda. A gente vai se aprofundar nisso. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ver uma mulher que sonhava muito e que ela sonhou muito para ela por um tempo, eu creio. Mas a gente vê na Bíblia ela depois, quando ela entrega esse sonho para o Senhor realiza.
Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1 também. Aleluia. Todos acharam? Amém? Eu só ouvi o Valdo falando amém, tem mais alguém? Ah, glória a Deus, é que a voz dele acho que é um pouco mais forte. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Porque está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto com Deus, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe: Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Amém. Só até aqui. Ana, eu creio que por muito tempo pediu filhos para o Senhor para poder competir com a sua rival. E nós vemos isso na palavra de Deus em muitas mulheres que tinham seu ventre cerrado, que eram estéreis. Então a gente vê isso com Sara, a gente vê isso com Raquel, a gente vê isso com outras mulheres que muitas vezes quiseram ter filhos para poder competir com suas rivais. Nessa época da cultura bíblica, a poligamia não era um problema. Um homem podia ter mais do que uma mulher, mas a gente percebe que isso era um problema também, porque sempre o homem tinha preferência por alguma delas. O homem sempre preferia uma das suas mulheres, assim como Eucana preferia a Ana do que Penina, só que Penina dava filhos. Então, como ela não tinha preferência do marido, ela tinha alguma coisa para poder provocar Ana. E Ana, com certeza, por muito tempo sonhou ter um filho para si. Por muito tempo ela sonhou ter um filho para ela, um filho que ela pudesse criar
fazer crescer, né, deixar crescer perto de si, dentro da sua casa, fazendo as coisas que ela gostaria que ele fizesse, educando como ela achava que deveria educar. Mas chegou este dia que nós lemos aqui, onde Eucana subiu para sacrificar, e Ana aproveitou para fazer uma oração e fez um voto com Deus. Senhor, sabe o meu sonho de ter um filho? Sabe esse desejo que arde no meu coração de ter um filho? Senhor, eu quero entregar para o Senhor esse sonho. A Bíblia fala que nessa época as visões eram escassas e a palavra do Senhor já não era tão falada. As palavras do Senhor e as visões eram escassas, as pessoas não tinham tanto acesso mais ao sobrenatural de Deus. E o que o Senhor precisava, na verdade, era de uma nova geração sacerdotal nascendo naquela época. Então Ana falou ao Senhor, Senhor, eu dedico ao Senhor o meu filho, se o Senhor me der esse filho. E não vai passar navalha na sua cabeça, e assim que ele desmamar, eu entrego ele para o serviço sacerdotal, e ele vai crescer dentro do seu templo e vai fazer a tua obra. Então o Senhor ouviu a oração de Ana, que era um cochicho apenas, mas o Senhor entendeu, você entregou o teu sonho para mim. Você deixou de sonhar para você e passou a sonhar algo que estava sendo sonhado também aqui no céu. Você passou a sonhar algo que estava também no meu coração. O desejo do meu coração era levantar um novo sacerdote, era levantar uma nova linha de profetas. Por quê? Porque aqueles homens que nós lemos aqui, Eli, Ofni e Finéias, já estavam começando a se desviar e fazendo coisas que o Senhor não se agradava. Então o Senhor sabia que ele precisava prover um profeta para daqui um pouco. E Ana teve um filho. O nome dele era Samuel, que é o nome dos livros, 1 e 2 Samuel. E foi o homem que ungiu os primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Samuel foi um profeta muitíssimo respeitado em Israel. Então aquela mulher que tinha um sonho que era dela, quando ela ofertou esse sonho para o Senhor, o Deus da compensação fez que o único filho dela fosse como se fosse hoje, sei lá, um ministro do STF no Brasil. Tem gente mais poderosa que esses homens aí? Tem não, né? Aqui no Brasil não tem. Agora um achou de empeitar o outro lá, mas beleza, não é disso que a gente está falando. Mas a gente vai ver que Samuel foi um juiz, um profeta, uma voz importantíssima, e enquanto não tinha um rei ungido, ele era o 01 de Israel. Ele era o primeiro homem de Israel, ele era o homem mais respeitado da nação. É isso que Deus faz quando você tem um sonho que é para você, mas você reverte ele em glória para o Senhor e mostra, Senhor, esse sonho pode te glorificar, esse sonho está entregue nas tuas mãos. Senhor, esse sonho agora não é mais para mim, mas é para o Senhor. O Senhor pega o teu sonho e transforma ele em algo muito mais glorioso e poderoso do que você mesmo imaginava, porque o Deus que nós servimos é o Deus que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E a Bíblia também fala em Isaías 55:8, que os sonhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos, e os pensamentos do Senhor são tão elevados como o céu é elevado da terra. Os pensamentos do Senhor também são mais altos do que os nossos. O Senhor é capaz de pegar o sonho que você tem, que hoje pode ser para você, e transformar em algo muito mais glorioso do que você tinha imaginado. E glorioso para quem? Para Ana? Não. Também, mas muito mais glorioso para o Senhor, glorioso para o propósito dEle, glorioso para aquilo que Ele está fazendo, em nome de Jesus. Quem dá os nossos sonhos é o próprio Senhor. Quem nos faz sonhar é o próprio Deus. Quem coloca anseios e desejos no nosso coração é o Senhor, mas nem todos. Os sonhos que são espirituais, os sonhos que são para glorificar o nome dEle, os sonhos que são para Ele, vêm dEle mesmo. E às vezes alguns sonhos vêm da nossa humanidade. E essa é a diferença entre sonhar algo que é para mim e sonhar algo que é para o Senhor. Então eu preciso ficar atento com isso. O sonho que eu estou sonhando hoje, ou os sonhos que eu estou sonhando hoje, são sonhos que vieram de mim mesmo, e da minha humanidade, dos meus desejos, e das minhas experiências, e das minhas emoções, ou são sonhos que vieram do céu, vieram do Senhor, para que eu pudesse cumprir um propósito.
Então essa é uma pergunta que nós precisamos fazer quando nós olhamos para os nossos próprios sonhos. Eu quero que vocês imaginem comigo aqui que hoje seria o dia onde nós tivéssemos um encontro marcado com as pessoas de Deus incorporadas, né, em uma matéria, em um corpo que vocês pudessem ver aqui hoje na igreja. Então eu desceria desse altar aqui, desse púlpito, dessa plataforma, né, melhor dizendo, não é um altar, mas é uma plataforma, eu desceria dessa plataforma, e nós pegaríamos uma fila aqui, e aqui nós teríamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, para a gente ver eles e poder falar e tocar neles. Vocês estão imaginando comigo? Amém? Então nós vamos fazer uma fila aqui, e vai passar um anjo que vai entregar uma folha em branco e uma caneta para você. Eu quero que vocês parem para pensar junto comigo. O que vocês acham que aconteceria com essa folha e com essa caneta? Nós, enquanto estivéssemos na fila, iríamos anotar tudo o que a gente quer pedir e perguntar para o Senhor, para quando chegar não esquecer de nada? Ou quando nós chegássemos diante do Senhor, nós deixaríamos a folha em branco para não perder nada do que Ele vai falar para a gente? O que vocês acham? Pensa comigo aí, não precisa, lógico, não precisa responder, mas é algo para se pensar. Essa reflexão eu ouvi do Paulo Borges Jr., tomei emprestada aqui, mas é algo que marcou também a minha vida nesses dias. Uma folha em branco na nossa mão e o que a gente vai fazer? Vou repetir, será que a gente anotaria tudo o que a gente quer perguntar e pedir para o Senhor para não esquecer de nada? Ou será que a gente deixaria em branco para quando chegasse diante dele poder anotar tudo que ele quer falar e não esquecer de nada do que ele falou? Esse é um ponto. Às vezes, pode ocorrer de nós não termos entendido muito bem o que é servir ao Senhor. E queridos, essa palavra aqui, ela não vem para trazer culpa, acusação, ou de alguma forma ofender e machucar o teu coração pelo seu posicionamento hoje. Não é isso. O que na verdade a gente deseja é trazer aqui um modelo daquilo que a gente entende que é bíblico e correto para uma vida cristã missionária de verdade, tá? Porque nós não podemos dizer assim, essa igreja é missionária. A COD, hoje, nós não podemos afirmar isso como se fosse um diferencial. Toda igreja é missionária. Toda igreja precisa ser missionária. Toda igreja faz a missão. Toda igreja se empenha em cumprir uma missão. A missão que o Senhor nos deu. Então essa palavra não vem para trazer acusação, mas vem para de repente te despertar para a missão que o Senhor deu aos homens. Que vocês sabem qual é: reconciliar os homens com Deus. Nós já fomos reconciliados e tornados ministros da reconciliação. Então hoje nós também temos a oportunidade de aproximar pessoas do Senhor para cumprir isso que nós fomos chamados para fazer. E eu disse aqui que talvez a gente não tenha entendido muito bem o que é servir ao Senhor. Por quê? Porque hoje em dia, eu falo muito disso em mesas, não falei muito nos púlpitos, mas quero falar aqui hoje, e alguns irmãos já devem ter ouvido, mas hoje em dia nós procuramos igrejas que nos servem bem. Veja se isso não é uma verdade. Nós não procuramos uma igreja a partir daquilo que eu posso fazer dentro daquela igreja, no meio daquele corpo, para que eu possa servir o corpo. Eu procuro uma igreja que me atenda bem nas minhas demandas. Amém ou não amém? Por isso que igrejas que estão muito bem estruturadas, com telão, um bom espetáculo, elas estão mais cheias. E, de novo, gente, tem que tomar muito cuidado em falar isso, porque não pode ser uma voz de acusação. Mas é uma voz que mostra que há uma imaturidade dentro do corpo de Cristo e que precisa de uma maturidade, porque eu não posso escolher uma igreja a partir daquilo que ela pode me entregar. Eu tenho que escolher uma igreja a partir daquilo que falta nela e que de repente eu posso preencher e ocupar um lugar e cumprir um propósito dentro daquele corpo, no meio daquele corpo, amém? Porque ser igreja é ser corpo, mas eu não posso ser a unha que vai ser cortada fora e nem o cabelo. Eu sou uma parte do corpo que trabalha, uma parte do corpo que age, uma parte do corpo que faz, uma parte do corpo que participa. Por isso eu não escolho mais igrejas, se eu sou alguém maduro, eu não escolho mais igrejas a partir do acolhimento que eu recebi e de como aquela igreja pode me servir, porque o louvor é bom, porque a palavra é boa. Eu escolho uma igreja agora a partir de uma demanda que eu encontrei nela, que em mim
pode ser suprida, porque o Senhor me deu um talento e um dom que eu posso colocar naquele lugar. E eu digo que talvez a gente não tenha entendido muito bem o que é servir ao Senhor, porque estar na igreja e vir ao culto não é servir ao Senhor. E você não precisa necessariamente estar trabalhando aqui dentro da igreja. Você só precisa ter uma consciência de que você é um discípulo de Jesus e que quando você sair daqui você pode trabalhar fora. E você não precisa ter um cargo aqui dentro, você não precisa ser um diácono, um pastor, um presbítero. Você precisa entender que você é um discípulo do Senhor onde quer que você vá. Porque estar na igreja, na verdade, é ser servido. Quando eu venho para a igreja, exceto os ministros de louvor, diaconato, ministério infantil e pastores, exceto os obreiros, vamos dizer assim, vir para a igreja é ser servido, porque alguém toca uma música que eu vou cantar junto, que vou adorar junto, e nós vamos buscar o Senhor, e alguém me ajudou a atrair a presença de Deus com a música e com a adoração. Fui servido. Aí quando vem a palavra, ela te treina, ela te edifica, ela te consola, ela te promove, ela te leva para mais perto de Jesus. Fui servido de novo. Então vir para a igreja não é servir a Deus. O que é servir a Deus? Aquela mulher do poço que nós cantamos aqui, né? Eu me confundi com o louvor ou não? Cantamos a do poço mesmo, né? É que eu ouço o álbum todo, eu fiquei pensando aqui se eu estou falando besteira. Mas quando um homem judeu me encontrou, ele me ofereceu água, de uma água que não cessa. E sabe o que aquela mulher foi fazer? Recém-convertida, se tornou uma missionária. Foi para a cidade dela, voltou e falou assim: gente, vem ver, encontrei o Messias, conheci o Messias. E aquela cidade toda foi para Jesus. Aquela mulher passou a ser uma serva do Senhor, a partir do quê? A partir do posicionamento dela. Ela era alguém dentro da igreja? Era diaconisa, era profeta, era pastor, era mestre? Não era não. Ela tinha entendido tudo o que ela precisava entender. Ela era uma discípula de Jesus. A partir daquele momento, aquela mulher começaria a sonhar os sonhos de Deus. A partir daquele momento, aquela mulher não deveria sonhar apenas os seus próprios sonhos, e não tem nada de errado com isso, mas ela passaria a sonhar, junto com os seus sonhos, os sonhos que os céus também têm. Porque a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, a partir do momento que eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus, os meus sonhos já não podem mais sobressair aos sonhos dos céus. Por que os nossos sonhos vêm sempre em primeiro lugar? Quando a gente tem a oportunidade de fazer a obra do Senhor, alguém pode te convidar e você fala assim: é que eu sou muito novo, eu não me sinto preparado. E também eu estou estudando, estou fazendo faculdade, então está difícil, estou com pouco tempo para fazer a obra do Senhor. Aí passa um pouco de tempo, alguém te convida de novo e fala assim: é que agora eu estou para casar. E aí eu estou meio apertado aí com casamento, correria e tal. Não vai dar para servir o Senhor, porque eu estou para casar. Aí a gente casa, e aí a gente já não pode servir porque casou. Depois a gente não pode servir porque casou e teve filho. E aí a gente tem que criar os filhos, e depois a gente passa a ter os filhos criados, aí fala assim: e agora? Vamos fazer a obra do Senhor? Cara, agora eu me sinto muito cansado e muito velho, porque, cara, foi correria toda essa vida minha. E quando que eu vou parar para fazer a obra do Senhor então? Nunca. Por quê? Porque os meus sonhos vêm sempre em primeiro lugar. Por que que os meus sonhos sempre vêm antes dos sonhos do Senhor? Por que que sempre eu sonho os meus sonhos antes do dele? Por que que eu desejo muito mais as minhas coisas do que as coisas do Senhor? Posso ouvir um glória a Deus? Vocês estão bem? Amém. Em nome de Jesus, eu não quero que pareça uma voz de acusação, tá, gente? Eu quero que seja uma reflexão para nós. Vai comigo lá em Ageu, profeta Ageu, no capítulo 1. Vocês acharam que vocês nunca iam usar? Quem imaginava que um dia a gente ia abrir Ageu? Mas olha que princípio importante existe nessa palavra. Livro do profeta Ageu, no capítulo 1, verso 1. Vamos no verso 2, vai, melhor. Assim diz Yahvé, o Senhor dos exércitos: este povo murmura,
Não chegou ainda o momento certo, o tempo para se construir e reconstruir a casa de Yahvé. Olha o que o povo estava murmurando. Assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Esse povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa de Yahvé. Por esse motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé, o Senhor dos exércitos, considerai, pois, o vosso passado. Vocês plantaram muito, mas colheram pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe de salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira, edificai a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. Anima e exorta Yahvé. Verso 9: de fato, esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando o levastes para casa, eu ainda o dissipei com um só sopro. E agi deste modo por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, por que deixaste minha casa sobre escombros? Ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Vocês sonham seus sonhos antes de sonhar os meus. Por esta razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Nos campos e nos montes eu provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também todas as pessoas e os rebanhos. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Então Zorobabel, verso 12, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, com todo o restante do povo, decidiram obedecer a voz de Yahvé, seu Elohim, Deus, e atender às palavras do profeta Ageu, a quem o Eterno, seu Deus, havia mandado. E todo o povo temeu grandemente o Senhor. O salário que vocês recebem para colocar num saco furado. Talvez, eu não posso garantir isso, mas talvez, um dos motivos das nossas crises financeiras, seja que a gente tem sonhado sempre primeiro para nós, para depois sonhar para o Senhor. Lá em Tiago, no capítulo 4, verso 3, diz assim: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, pedem para gastar com seus próprios prazeres. João capítulo 15, diz que tudo o que nós pedirmos ao Pai em nome de Jesus, nos será dado e será feito. E Tiago diz que a gente pede e não recebe. Por quê? Porque se você estiver em Deus e as suas palavras estiverem em você, tudo que você pedir será dado. Mas então eu não vou pedir nada que seja para mim mesmo, eu vou pedir os sonhos do Senhor. Eu vou pedir aquilo que é sonho de Deus e por isso será dado. Porque se as palavras de Deus estiverem em mim e eu estiver no Senhor, os meus sonhos não vão sobressair e não serão antecessores dos sonhos do Senhor. Os meus sonhos virão depois. Eu não preparei para falar sobre isso, mas eu tenho um testemunho de um pastor, advogado, amigo meu, que hoje vive um tempo de descanso que Deus preparou para ele nessa terra. Ele anda em carros bons, mora numa chácara muito boa assim, um lugar sossegado, cheio de árvore, bonito, uma vida boa. Tem abundância e fartura na sua casa. E esse homem foi missionário por muitos anos e deu a sua vida pela missão do Senhor. Esse homem sonhou o sonho do Senhor antes de sonhar o dele. Ele teve um filho que nasceu na Guiana Francesa, numa temporada de missão naquele país. Por isso o nome dele é escrito com PH. É Felipe, o nome dele é PH. Porque ele nasceu
num país francês, né? Entre aspas. E esse irmão hoje ele vive bem. E quando ele comprou o carro que ele tinha, ele mesmo não queria comprar o carro segundo ele, é o testemunho dele. E Deus falou para ele assim: eu quero te dar esse carro. Talvez seja um carro acima dos sonhos dele. Uma caminhonete bem bonita, zero, assim, sabe? Mas por quê? Porque esse nosso irmão, esse pastor amigo meu, ele viveu uma vida sonhando os sonhos do Senhor e passando por aperto, gente. Deitado numa rede um dia, ele orou a Deus falando assim: Senhor, preciso pagar R$600 de aluguel. Eu não tenho. 3 filhos no meio de um campo missionário, dormindo em colchões no chão. Ele dormindo na rede. E ele falando ao Senhor: o que eu vou fazer, Deus? Como que eu vou pagar? Eu não tenho dinheiro. A igreja me enviou, mas não manda recursos. O missionário foi abandonado no campo missionário. Pela igreja daquela época, não pelo Senhor. Ele adormeceu depois de ter orado naquela rede. O Senhor fez ele sonhar um sonho. Falando de sonho, né? O Senhor levou ele aos céus num sonho. Um homem de branco, na verdade, né? Apareceu, levou ele aos céus. E mostrou um lugar onde imprimia dinheiro. Era um sonho. E aquele anjo falou para ele assim: você está vendo aqui, ó? O dinheiro de qualquer país a gente consegue imprimir aqui. A Bíblia fala: Deus é o dono do ouro e da prata. Amém? Isso é uma experiência pessoal, tá, gente? Isso não é Bíblia, tá? É uma experiência pessoal, mas eu acredito muito nisso. Eu acredito porque eu ouvi um testemunho de um outro missionário esses dias atrás que comprou uma casa num país perseguido e prometeu para o homem: eu volto para pagar, o carro que eu te dei de entrada, se eu não voltar para pagar, fica para você, é seu. Mas eu entendi que ele tinha entendido por Deus que aquela casa que ele estava comprando era a casa que o Senhor pediu para ele abrir uma casa de oração. Então ele deu o carro por $3.500, a casa valia 8 mil, então faltam aí 4,5. Ele não tinha. E ele chegou para a esposa dele e falou assim: eu fiz um negócio, eu comprei uma casa, que Deus mandou comprar, dei o carro de entrada, e a gente não tem esse dinheiro. Falta 4,5, $4.500. Vamos orar? Depois que faz o negócio, ele ora. Por quê? Esse homem estava sonhando o sonho do Senhor. Tudo que você pedir em meu nome, eu te darei, diz o Senhor, se você sonhar os meus sonhos. Aquele homem orou, ele pediu 3 dias para pagar a segunda parcela, e aí o homem no segundo dia falou assim: e aí, já conseguiu? Ele falou: não, preciso de mais um dia. No terceiro dia o banco ligou para ele, e falou assim: o senhor é fulano de tal? Falou: sou. Fizeram um depósito aqui no seu nome, na sua conta, no valor de tantos mil reais, tantos mil dólares. Aí ele disse assim: e quem fez? Falou: é anônimo. Eu estou conciliando 2 experiências que para mim, gente, o céu pode imprimir peso, real, dólar, euro, ouro. O que é difícil para Deus? Mas você precisa sonhar o sonho dele. Então aquele homem foi, retirou, sacou aquele dinheiro, pagou a casa. Sobrou dinheiro para documentação e sobrou $50 para a família. O pastor, quando acordou do seu sonho, onde Deus mostrou para ele que poderia imprimir qualquer dinheiro, passou algumas horas, a provisão também bateu na porta dele. Alguém chegou com a oferta de R$600. Glória a Deus. E hoje esse homem vive num lugar de descanso, porque priorizou os sonhos do Senhor. E quando até aqueles que eram amigos, irmãos, e amavam a ele, a esposa, dizia assim: ei, isso que você está fazendo já é loucura, você não precisa se submeter a tudo isso também. Você vai expor a sua casa e a sua família a toda essa humilhação e toda essa situação, mas ele tinha ouvido a voz do Senhor que falou com ele, falou assim: sonha os meus sonhos. Nós não vamos sonhar os sonhos do Senhor por interesse, pelo que Ele vai poder fazer depois de eu ter sonhado o sonho dEle e realizado o sonho dEle. Mas eu tenho certeza que se você estiver interessado em sonhar o sonho dEle, Ele estará interessado em realizar os seus. E há um tempo para tudo nessa terra.
Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de construir, há tempo de derrubar. Há tempo de abraçar e de se afastar de abraçar. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então, mesmo que você não veja o tempo do cumprimento e da realização dos sonhos que você tem para você hoje, na sua vida, eu quero te encorajar. Sonhe sonhos de Deus. Sonhe sonhos que glorifiquem o Senhor. E eu tenho certeza que em algum tempo o Senhor te recompensará. Ah, pastor, viveu uma vida inteira, e conheço gente que viveu uma vida inteira realizando o sonho de Deus, morreu sem ver isso. Ele foi recompensado. Na glória foi recompensado. Nós despedimos o pastor Orlando há um tempo atrás, que é um homem que também por muitos anos, ele se converteu, diferente desse primeiro caso que eu falei. Então ele não semeou a vida toda, mas depois que ele se converteu, passou a viver para o Senhor também, e sonhou sonhos do Senhor e trabalhou para o Senhor. Mas viveu uma vida inteira comum, normal e até com dificuldades. Não foi uma vida fácil para o pastor Orlando. Ele orava pedindo para o Senhor multiplicar o gás para poder fritar as coxinhas que ele estava vendendo. E o Senhor multiplicou, inclusive. Então foi um homem que viveu uma vida toda de apertos. Mas no velório dele, nós pudemos dizer assim: pastor Orlando venceu. O pastor Orlando foi galardoado, foi recompensado pelo Senhor. Porque pode não ter vivido uma recompensa aqui nessa terra, mas por ter sonhado os sonhos de Deus, eu tenho certeza que o pastor Orlando recebeu recompensas quando chegou na glória. Amém? Glória a Deus. Diferente desse povo que Ageu teve que repreender, Jesus nos mostrou que a prioridade dos sonhos não devem ser os nossos, mas do Senhor. E Jesus é o nosso modelo de filho e de obediência. É Ele que nós devemos imitar. E Jesus falou e falava várias vezes: não prevalece a minha vontade, mas o meu desejo é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele falou para os discípulos, depois de ter despedido aquela mulher samaritana, eles chegaram com comida, ele falou assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, para o Senhor Jesus, a prioridade, Valdo, era sempre o sonho do Pai. Era sempre o sonho dos céus, irmã Maria. Deus mostrou e clareou na mente de Jesus quais eram os sonhos dele. E Jesus sonhava o sonho do Pai. E estava interessado sempre em fazer prioritariamente a vontade do Pai. Mas, pastor, o que são esses sonhos de Deus? Se a gente não sair daqui com uma ideia prática disso, como que a gente vai sonhar sonhos de Deus? Lucas, capítulo 15, verso 7, diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Um dos sonhos de Deus, e acho que o principal e mais forte sonho de Deus, o maior desejo e anseio do coração do Senhor, é que o pecador se arrependa. Não há festa no céu quando um morto ressuscita, não há festa no céu quando um coxo é curado, não há festa no céu. A Bíblia não diz que há festa nos céus quando essas coisas acontecem, e são todas coisas que o Senhor nos mandou fazer. Mas a Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Então o primeiro sonho de Deus é que os pecadores se arrependam. E quem que é o agente, quem que é o carteiro que vai enviar a mensagem de Deus ao pecador para que ele se arrependa? Glória a Deus. Amém. Amém, Tabata, você é esse evangelista. Somos nós que vamos levar. Eu sou o carteiro que carrego essa mensagem. Eu sou o correio que entrego essa mensagem em nome de Jesus. A partir do momento que eu sonhar esse sonho de Deus, as minhas motivações não serão mais as mesmas. A gente passa a pensar em como usar o nosso recurso, em como usar o nosso tempo, nossa saúde, nossa família, o nosso patrimônio, para de alguma forma glorificar o Senhor. Tem uma coisa que a gente fica um pouco entristecido por um ponto de vista, né, mas por outro eu fico muito consolado e feliz em ler esse Ageu capítulo 1. A minha casa não está pronta, falta pintar por fora.
mas eu já gastei o dinheiro dessa tinta várias vezes com as coisas do Senhor. Prioridade. Se você esperar ter, não vai ter. E é um dilema às vezes, né? Porque em casa também esse assunto bate na mesa e é chato. Fala assim, e aí, quando nós vamos pintar essa casa? A gente vai pintar, se Deus quiser. Logo, logo. Mateus, no capítulo 25, o Senhor também nos ensina que quando nós nos apresentarmos diante do rei, diante dele, ele vai dizer assim, eu tive fome e me deste de comer, estive preso e me visitaste, estive doente e vocês me visitaram. Eu estive nu e me vestiste. E aí as pessoas vão perguntar, mas quando foi que a gente viu o Senhor assim? Quando você faz a um dos meus pequeninos, você faz para mim. Então o outro sonho de Deus é que o pobre, o necessitado, aquele que precisa de ajuda, o desamparado, seja amparado pela igreja do Senhor. O primeiro sonho de Deus é que o homem se converta, que o pecador se arrependa. O segundo sonho de Deus é que aquele que está precisando de ajuda, seja ajudado pelos reconciliadores, que somos nós, pelos ministros da reconciliação. Tem uma anotação aqui, de Tiago, capítulo 1, verso 27, que diz assim, que há uma verdadeira religião. O que significa religião? Religião é religar a Deus. E a Bíblia fala que a religião que Deus, nosso Pai, aceita como sincera e imaculada, que aceita como sincera e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas, e em suas dificuldades especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Há uma demanda no céu, então. Qual que é a demanda, gente? Que o pecador se arrependa e que o desamparado, que o necessitado seja socorrido. Amém? E a prioridade é a primeira. A prioridade é a pregação do Evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo e fazei discípulos. E batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ensinou a caridade também, mas ele não ordenou, não comissionou os discípulos para isso. Ele comissionou para pregar. Os apóstolos, quando estavam vendo uma situação onde a mesa da igreja estava sendo mal administrada, mal entendida, com I, eles viram que necessitava de alguém para administrar melhor. E eles falaram assim, vamos levantar diáconos, então homens, ministros que sirvam a ceia, que sirvam a mesa para cuidar melhor das viúvas, mas nós não podemos fazer isso porque nós não podemos parar de pregar o Evangelho. Então eles disseram, olha, levanta homens que possam cuidar da mesa, porque a gente não pode parar de pregar o Evangelho por causa da mesa. Então a gente entende que a primeira missão, a primeira demanda, o primeiro sonho de Deus é que o pecador se arrependa. E o segundo é que o pobre, o necessitado, seja amparado e socorrido pela igreja. Por isso nós falamos aqui que nós estamos recebendo, por exemplo, itens de cesta básica, que é um pontapé inicial para nós começarmos algo. Mas agora, queridos, eu quero fazer aqui uma explanação de alguns sonhos que eu já sonhei para o Senhor. E que hoje eu posso dividir com a igreja. Porque nós estamos nos tornando uma igreja madura. Dia após dia, a COD tem se mostrado cada vez mais madura. Os irmãos dessa casa têm se mostrado cada vez mais interessados, não mais em resolver suas coisinhas, mas em resolver as coisas do Senhor. Então, se nós estamos crescendo nisso, vamos começar a olhar para esses sonhos de Deus. Por exemplo, uma escola cristã e missionária de verdade para educar as crianças. Você imagine uma escola que não seja assim, que se denomine cristã, mas uma escola que treine alunos em todos os aspectos. Vida financeira, ensinar empreendedorismo, ensinar política, ensinar coisas que nas outras escolas não ensinam, mas em tudo isso mostrar para eles, olha, se você soubesse posicionar em cada uma dessas coisas, você vai ser um discípulo autêntico de Jesus. Imagina uma escola onde os professores treinem os alunos para serem discípulos, que a linguagem na matemática seja assim, olha gente, vamos fazer uma conta aqui, 5 pães e 2 peixes, brincadeira. Mas assim, dá os exemplos bíblicos, sabe, mostrar ao mesmo tempo que ensina teologia, ensina matemática, ensina biologia, ensina a criação,
Você imagina uma escola que não prega darwinismo, que é uma teoria de 150 anos que hoje prevalece sobre o criacionismo, que é muito mais antigo e nunca teve alteração. E o evolucionismo, que tem 150 anos, já foi alterado 3 vezes. Porque eles vivem encontrando problema na teoria deles. A teoria do criacionismo é muito mais concreta, segura. No aspecto científico mesmo. Mas eles empurraram o evolucionismo nas nossas crianças para quê? Para mostrar para eles, olha, é isso aqui que é a verdade, Deus não existe. Por uma agenda. Mas nessa escola fala assim, olha, evolucionismo ensina isso, 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 para vocês saberem o que é. Mas vamos falar a verdade? Gênesis capítulo 1. Amém? Imagina uma escola que seja cristã de verdade. Imagine uma faculdade que forme enfermeiros, médicos, juízes, advogados, que saiam dessa faculdade prontos para manifestar o reino de Deus onde quer que eles vão. Onde quer que eles forem, perdão. Você imagina comigo uma faculdade onde os universitários serão treinados como discípulos, que a cada aula tem uma oração antes e depois, tem um treinamento, tem uma explanação bíblica, tem um comissionamento dos profissionais que vão sair para o mercado de trabalho. Esses sonhos eu não consigo realizar sozinho. São sonhos que eu já sonhei, mas eu sei que hoje eu não consigo realizar sozinho. Mas eu carrego uma palavra. E eu tenho certeza que um dia o Senhor pode nos abençoar, porque são sonhos que eu estou sonhando para o Senhor. Um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, que denunciaram o seu marido. Há um problema sério na sociedade que mulheres não conseguem denunciar o marido, porque quando elas denunciam, o patrimônio, o dono de toda a renda da casa é do homem violento. Se ela denuncia, o homem vai preso e ela fica passando necessidade. Ela apanha dentro de casa, sofre dentro de casa, é maltratada dentro de casa, porque ela sabe que a outra opção é passar fome. Então imagine um abrigo escondido, um lugar discreto, um lugar onde ninguém saiba, mas que onde é, mas que a gente possa levar essas mulheres e falar assim, pode denunciar tranquilo, pode mandar prender, pode resolver, que você não vai passar necessidade, você vai ser cuidada e amparada pela igreja, e bem cuidada, bem amparada. Vocês lembram da última lista de cesta básica que eu mandei no grupo, gente? Tudo que tinha em casa tinha que ter na casa daquele irmão. Mandei uma cestinha básica assim, arroz, feijão, sal e fubá. Eu vi que ninguém se opôs àquilo, eu fiquei feliz por isso. Ninguém falou assim, podia ser mais simples. O próprio irmão falou, pode enxugar um pouquinho, pastor, que não precisa de tudo isso não, que a gente dá conta. Mas o que eu tenho na minha casa, tem que ter na casa desse meu irmão. E até um pouco mais tinha lá. Tinha coisa que não tinha em casa, tinha na lista. Então imagina que essas mulheres seriam atendidas nesse lugar, e bem atendidas. E ali de repente a gente pudesse desenvolver a vida profissional delas. Olha que coisa linda, gente. Vai uma grana para fazer isso, vai um tempo, vai uma administração, vai pessoas, vai recurso, não vai? Mas quantos acham que um sonho desse pode ser um sonho para o Senhor? Quantos olham para isso como um sonho que pode agradar o coração de Deus? Eu vejo assim. Então imagine um lugar, um abrigo que pudesse cuidar dessas mulheres, dando refeições, mas dando a elas também a oportunidade de desenvolverem talentos e habilidades que dessem renda para ela se virar sozinha quando ela sair daquele lugar e não depender mais de homem violento nenhum. Onde ela fosse ministrada e curada sobre toda a violência que ela sofreu, e pregassem para ela e mostrassem para ela que ela é preciosa, que ela não é o que parece ser porque ela foi violentada, mas que ela pode ser curada, porque na verdade o Senhor ama ela e ela precisa encontrar o homem certo. A gente pode sonhar também com uma ação evangelística, seja ela transcultural ou não. A população mundial em 2023 é de 8 bilhões de pessoas. 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Não fazem ideia que existe Jesus. Romanos diz assim, como crerão se não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Um homem fez um estudo dizendo que um evangelista que ganha uma pessoa por dia para Jesus, ganharia menos pessoas do que um discipulador que faz um discípulo por ano. Olha que conta. Você leva um ano para formar um discípulo, mas você leva um dia para converter uma pessoa, para pregar a mensagem e o Senhor converter ela. Mas se você ganhar 365 pessoas por ano, vai demorar mais para evangelizar o mundo
do que fazer um discípulo por ano. Por quê? Porque o discípulo vai fazer mais discípulos. O convertido é multidão, mas quem é discipulado, ele recebe o encargo do comissionamento de Jesus e ele vai sair daquele discipulado preparado para fazer outros discípulos. Então, quem sozinho fez um discípulo, já são 2, depois 4, depois 8, e aí a multiplicação é maior do que a soma. Em 8 anos, o mundo inteiro conheceria Jesus, se nós fizéssemos um discípulo por ano, gente. Uau! Se um cara só fizer um discípulo por ano, na verdade, se começasse hoje, um só, fazendo um discípulo por ano, o mundo todo seria evangelizado em 8, 9 anos. Acho que hoje em dia, em 9 anos, 10 anos, porque esse livro é antigo e de uma época que eram 6 bilhões de pessoas no mundo. Mas desses 8 bilhões de pessoas que tem no mundo hoje, 3 bilhões nunca ouviram falar de Jesus, eles não conseguem acessar. Porque em 27 países do mundo, a pregação do evangelho é proibida. Em 27 países do mundo, se você falar de Jesus, você pode ser morto de forma cruel, pode ser torturado, você pode sofrer consequências sérias. Porque em muitos lugares o islamismo é radical, ou o governo diz que não tem Deus. Que Deus não existe, que Deus não é. E que na verdade quem resolve tudo é o governo. Nós vimos um sonho sendo realizado esses dias atrás na vida do pastor Reginaldo, da pastora Patrícia, e que sonho lindo, uma clínica para restaurar famílias. Então a pastora Patrícia, formada em psicologia, pastor Reginaldo como pastor e também um homem muito eloquente e cheio de sabedoria, juntos eles cumprem um propósito de restaurar famílias pela clínica que eles abriram esses dias. É um sonho de Deus, que foi realizado através desses nossos irmãos. E que nós podemos sonhar também uma expansão disso, um aumento disso e ajudar o pastor Reginaldo e a pastora Patrícia a avançarem nisso. Amém? Renan, imagine uma escola de músicas que prepare ministros de adoração. E não músicos, mas ministros de adoração. Uma escola de música que preparem pessoas para adorar a Deus. Sabe, Salmos, Davi preparando aqueles homens ali para escrever e cantar os salmos. Uma escola teológica que prepare pastores sérios, que estejam comprometidos de verdade com o reino do Senhor. Um retiro para curar e servir pastores que podem estar feridos ou desistindo do seu chamado e do seu ministério. Um orfanato que ajude órfãos a encontrarem uma família bem estruturada. A igreja poderia olhar para isso. As pessoas dizem, tantos órfãos no Brasil, e o número é aqueles números alarmantes. Mas o meu irmão entrou na fila da adoção, e como é burocrático e difícil alguém como o meu irmão, que tem uma família muito bem estruturada, um casamento tão firme, tão sólido, conseguir adotar uma criança. É muito difícil. Mas sabe de uma coisa? Existe uma agenda hoje nesse mundo que é muito complicada. A gente percebe, por A mais B, olhando para esse cenário e pesquisando um pouco sobre isso, que casais homossexuais têm uma facilidade enorme e uma velocidade rapidíssima assim, para adotar uma criança. Se você for um pouco mais a fundo ainda, você vai ver que quem tem muito dinheiro para comprar a criança lá no orfanato, consegue comprar também. Gente, a igreja brasileira, ela movimenta tanto dinheiro, não a gente, a COD ainda tem pouca força, mas ela vai ter muita força. A COD ainda tem pouca força, ainda, mas o Senhor vai multiplicar. Mas a igreja brasileira movimenta bilhões, trilhões, e gente, de verdade, eu não sei o que Deus vai fazer com os telões de LED de milhões e milhões de milhares de reais, quando falar que podia ter aberto um orfanato. Gente, desculpa, eu falei que não podia ser uma voz de acusação, porque tem que tomar muito cuidado para falar da noiva de Cristo, mas eu não sei o que Deus vai fazer com o telão de LED, quando o missionário passou fome. O que a gente vai fazer com o telão de LED, quando o órfão ainda estava órfão? O que a gente vai fazer com aquela Mercedona do pastorzão, daquele tamanho que ele está? Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus, eu não posso denunciar essas coisas, Senhor. De milhões, sendo que o irmão da igreja dele ainda passa fome. O que Deus vai fazer com a conta, quando esses bilhões e trilhões de reais forem apresentados diante dele, e falar assim, o que vocês fizeram com esse dinheiro? A igreja poderia ter aberto um orfanato, colocado um montão de criança lá dentro, e de repente, se o orfanato que vende a criança, não é, a gente compra a criança, a gente também foi comprado pelo sangue de Jesus. A gente vai nesses países onde ainda existe escravidão,
e fala assim, quanto custa? Dá aqui para mim, que a igreja vai comprar. Dá o preço que eu pago. Dá o preço porque eu sei o valor. Dá o preço porque Jesus mostrou o valor para a gente, não mostrou o preço. Gente, eu tenho tanto sonho, gente. O dinheiro não acompanha, não. Mas eu estou expondo diante de vocês, nós vamos orar por esses sonhos de Deus. O Senhor vai dar sonhos ainda melhores. E aí quando a gente tiver essas crianças no orfanato, elas vão se sentir em casa já no orfanato. Vão ser amadas ali. E depois quando você for mandar elas para as famílias, assim, você vai saber, vou mandar para uma família. Aí eu vou fazer o contrário, também mandar uma família cristã. Vou mandar para uma. Aí eu vou fazer a minha prioridade também. Vou falar uma família de um pastor, uma família de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um obreiro, de alguém que está na igreja. Por quê? Porque daí eu vou fazer do jeito que o Senhor quer que seja feito. Que aquela criança vai ser educada segundo a educação do reino de Deus. Sonhar com fundação de igrejas nesses países que talvez ainda não receberam o evangelho. Pastor, mas sonhar com uma fundação de igreja num país perseguido é muita coisa para mim. Então sonha com uma fundação de uma igreja na sua casa. Sonha com uma célula com 10 pessoas ali, com 5 pessoas dentro da sua casa ouvindo a palavra. Seja uma Priscila e um Áquila no reino de Deus. Abra a sua casa e abre um grupo de convívio. Abre um ponto de pregação. Abre a sua casa para falar de Jesus. Sonhe um sonho de Deus. Realize em nome de Jesus. Um abrigo para pessoas em situações, casa de recuperação para pessoas em situação de dependência química. E gente, há algumas coisas dessas listas aqui, dessa lista que a gente já pode começar. Por exemplo, a gente já pode começar a planejar, parece reunião de liderança agora, né? Mas a gente pode começar a planejar um almoço solidário. A gente pode sair um dia, visitar lugares que são lugares difíceis, assim, pessoal de situação financeira que passa por escassez, né, situação financeira difícil. E a gente falar assim, gente, a gente vai servir um almoço para vocês lá na nossa igreja, vamos lá? Isso está no nosso alcance já, amém? Vamos sonhar os sonhos de Deus, gente? 1 Pedro diz assim, participa dos meus sofrimentos, para que você possa participar da glória. Pastor Judson de Oliveira um dia falou para o Senhor, Senhor, deixa eu conhecer o teu coração. Isso é muito forte, gente. Senhor, me mostra o teu coração. Ele fez uma música depois, ele falou assim, para minha surpresa, o Senhor mostrou. E no coração dele estavam os ribeirinhos. Falou, os ribeirinhos não foram alcançados pelo evangelho. No coração dele estavam os órfãos. No coração dele estavam os necessitados. No coração do Senhor estava esse pessoal. A gente precisa sonhar os sonhos de Deus. Eu não quero que você saia daqui com sentimento de culpa. Não quero que você saia daqui com sentimento de acusação. Você se esforça tanto, você já faz tanto para as coisas que você foi chamado para fazer. Eu sei como é difícil, eu também faço. Tudo que vocês fazem, lógico que cada um no seu padrão, no seu papel, na sua atividade, eu também faço. Mas nós vamos sonhar os sonhos do Senhor e, no tempo certo, alguns deles o Senhor vai permitir que a gente realize em nome de Jesus e quem sabe todos. Como eu falei, a COD hoje tem pouca força. Infelizmente aqui hoje não é depositado o valor que a gente precisa. Mas ela vai ter muita força. Ela vai ter muita força em nome de Jesus. O Senhor vai levantar alguns de vocês com muitos recursos. Alguns de vocês vão ter muito recursos. E vocês vão fazer muito mais para o Senhor. Porque eu sei que vocês têm essa disposição no coração. Mas não dá para participar da glória sem participar do sofrimento. Há um choro no céu que está ligado ao órfão, à viúva, ao pecador. Eu preciso chorar esse choro. Sabe por que eu não estou chorando o choro do céu? Porque eu estou ocupado chorando os meus choros. Eu estou chorando o meu choro. Por isso, eu não estou ocupado com as coisas do céu.
Feche seus olhos. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero ser uma voz de acusação contra a sua noiva, Senhor. Cada um sabe a medida que o Senhor deu para ele. E eu te peço perdão se passei do ponto em alguma coisa, Senhor. De verdade, me perdoe, Senhor. Me perdoe porque cada igreja sabe o que foi chamada para fazer, Senhor. Me perdoe, Jesus. É que às vezes me parece, Senhor, e arde no meu coração coisas que parecem mais importantes, mais prioritárias, e eu não sei muito bem às vezes como lidar com isso, Senhor, e eu sou impulsivo, mas o Senhor vai me tratar, vai me curar, e o Senhor vai me ajudar. Eu não sou alguém que pode bater na tua noiva, Senhor. Eu não sou aqueles vigias da noite que bateram na noiva, Senhor. Eu não sou. Mas eu quero encorajar a noiva a fazer a coisa certa e sonhar o sonho certo, Senhor. Nos ajude, Jesus, a olhar para a coisa certa, olhar para o lugar certo, Senhor. Nos ajude, Jesus, a pregar a palavra da forma correta. Senhor, e nos faça sonhar os teus sonhos. Há muito para fazer, Senhor, mas há tanto para fazer, Jesus. Senhor, o Senhor nos disse para pedirmos obreiros, porque os campos estão brancos e vai faltar mão de obra, Senhor. Parece que vai faltar mão de obra. Então a gente tem que pedir mais. E eu oro, Senhor, nessa manhã pedindo, nos dê obreiros, Senhor. Traga mais ceifeiros, Jesus. Senhor, nos dê condições de realizar alguns, ou quem sabe todos esses sonhos que eu apresentei aqui diante da igreja hoje, e já apresentei diante do Senhor tantas vezes em oração, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os nossos negócios, Senhor, porque não são um comércio apenas, eu não sou um comerciante, Senhor, eu sou empreendedor para o teu reino, Senhor. Abençoa, Jesus, derrama, Senhor, da tua graça e me perdoa por todas as vezes que o Senhor pode ter começado a abençoar e eu gastei errado, Jesus. Tenha misericórdia da minha vida, porque eu sou humano e falho, Senhor, mas eu sei, o Senhor é Deus misericordioso. E o Senhor sabe olhar para o nosso coração e ver que pode haver confusão às vezes no nosso coração sobre o que a gente faz com os recursos, mas o Senhor sabe que lá no coração mesmo de verdade o que tem é um anseio, um desejo de realizar os teus sonhos, Senhor. Senhor, ajuda os nossos irmãos que estão aqui a sonharem os sonhos do Senhor. Tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho e que demanda tempo e dinheiro. Mas tantas coisas podem ser feitas, Senhor, a partir dessa semana já, com o que a gente já tem. Nos mostra, Senhor, essas possibilidades. Nos ajude, Senhor, a alcançar o pecador. Nos ajude, Senhor, a socorrer os órfãos e as viúvas. Nos ajude, Senhor, a olhar para o pobre. Senhor, completa os valores da COD, Pai. Levanta homens com recursos para completar esses valores, Jesus. Porque, Senhor, eu sei que depois disso, nós vamos avançar muito, Senhor. Nós vamos fazer muito mais quando os recursos vierem, Senhor. Eu prometo ao Senhor, nós vamos gastar tudo, Jesus. Nós não vamos guardar nada para a gente, Senhor. Nós não vamos guardar para a gente, Senhor. Nós vamos gastar tudo com os seus sonhos, Senhor. Pai, é um voto que eu faço com o Senhor. Nós vamos gastar com os teus sonhos, Jesus. Abençoa, Jesus. Como Ana orou, oferecendo Samuel ao Senhor, nós também oramos pedindo um Samuel para nós, Senhor. Para nós entregarmos para o Senhor. Nós pedimos um Samuel também, Senhor, para nós ofertarmos ao Senhor. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Eu orei e preguei aqui na semana passada sobre as promessas que o Senhor fez em nossas vidas e que nós devemos agarrar a elas. E uma das promessas que o Senhor duas promessas que o Senhor me fez, que o Senhor vai levantar homens para me ajudar. E vai trazer muito recurso que não é meu, na minha mão, para eu administrar e para eu entender para o Senhor. Nos dê sabedoria e graça, Senhor, para cuidar disso que o Senhor está fazendo. O Senhor não pediu para guardar segredos sobre essas promessas. É bom que os meus irmãos saibam que eles vão me ajudar a lembrar delas sempre, Senhor.
E eu creio nessas promessas. O Senhor fará. E nós teremos muita alegria, Senhor, em realizar os teus sonhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vocês concordam com essa oração? Glória a Deus. Fico feliz que hoje a gente sai daqui com um pouquinho mais de consciência da missão que a gente carrega, da missão que a gente tem. Essa palavra não é fácil de ser pregada, é difícil. Mas para gente madura como vocês, para crentes maduros como vocês, não é um problema. Para vocês, na verdade, é uma mola propulsora. É um trampolim para vocês pularem muito alto e mergulharem muito fundo no Senhor também. Essa palavra é um encorajamento e um ânimo para você. Sonhe os sonhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar a Deus?